De volta com você, são 13 horas com 50, faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde. Essa semana vai ser uma semana e está sendo desde já e aguardada com muita expectativa, desde quando foi anunciado, inclusive, que teríamos o júri no próximo dia 28 de agosto, né? Em função de um crime bárbaro que aconteceu e isso jamais será apagado das mentes e da memória, repito, das pessoas que infelizmente vivenciaram numa triste manhã do dia 5 do mês de abril de 2023, em um CI posicionado na Rua dos Caçadores, bairro Velha Blumenau, onde 4 crianças, e veja bem, eu quero apontar para você estar ligado com a gente agora, dá uma olhadinha na Rua dos Caçadores, veja as viaturas da Polícia Militar posicionadas e tem um ponto de ônibus que estava ali, hoje não mais nesse local, e este ponto de ônibus foi utilizado como apoio para que o monstro pulasse, depois de estacionar a sua moto e adentrasse nesse playground, no parquinho onde está ali o CI posicionado e onde estavam crianças brincando. E muitas crianças, como inclusive professoras que estavam ali juntas, né? E aí, de repente, surge esse elemento, esse monstro de forma surpreendente, repito, monstruosa, para tirar a vida dessas crianças. Eu recebo aqui no programa hoje Vaniele Facchini e Pasta e o Dr. Luiz Felipe Obregon, advogados. Vem comigo aqui, eles estão no nosso programa, são advogados que estão representando 8 dessas famílias que foram vítimas deste elemento. Detalhe, doutor Luiz, é bom lembrar também que o alvo deste monstro eram 9 crianças. É isto, e ele tirou a vida de 4 desses anjinhos. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Então, essa situação relacionada à creche Cantinho Bom Pastor, infelizmente perdemos ali 4 crianças, 5 tentativas também, mas poderia ter sido muito pior. Sim. Até porque uma das vítimas ele teve uma morte relacionada à machadinha, ao tomahawk, que eles falam, né? Que teria ficado encravado nela e com relação a essa situação impediu até que fosse uma situação um pouco até pior que isso, né? Sim. A intervenção das próprias professoras, né? Puxando as crianças, retirando elas do local, então impediram que fosse uma coisa muito pior. Tanto que as tentativas, efetivamente, só não se consumaram por conta da ação das professoras, efetivamente, né? Porque o alvo dele eram as crianças, não eram professoras, tanto que ele escolheu, se bateu com uma professora, não quero tu, quero as crianças. Ele escolheu as crianças. Ele escolheu, ele não queria professor. Não. Adulto não queria, era criancinha. Não, tanto que a escolha dele por uma creche foi uma escolha, tanto isso foi dito no interrogatório dele, na fase policial, com os delegados. Ele escolheu uma creche porque era mais fácil de se chegar nas crianças. Isso foram palavras dele. Não foi numa FURB, numa faculdade ou ensino médio, com crianças maiores. Não, criança menor era mais fácil, dava um passo, chegava, matava e acabou. Ele queria uma creche. Sim. Porque o público, Sim. Aliás, as vítimas estavam ali, eram crianças. Exatamente. Tanto que o planejamento dele, ele teria ido em outras 2 creches, na escola agrícola, se não me engano. Sim. Outras 2 creches, verificou câmeras, altura, não vou aqui porque não vai dar certo. Ele fez uma análise, é verdade, fez uma análise, inclusive uma das creches era ali perto também. Sim. Fez uma análise, né, doutora? Fez. Ele planejou, ele cuidadosamente pensou o que ele faria, né? Por semanas, se não me falha a memória, umas 2 semanas teria antes. começado em março os planejamentos dele com Exato. Dia 5 de abril foi a Isso. Dia 5 de abril foi a data Os do crime. laudos ali até trazem que relacionado a informações de pesquisas dele já datado de 15 de março. Como utilizar uma machadinha, para que serve. Então ele estava pesquisando já como fazer isso. Doutor, eu vou perguntar para a doutora Sim, Vanessa. pode ir. Ele declarou isso, os depoimentos que ele deu após o crime? Sim, declarou isso. O que a senhora tem de informação que ele foi falando para as autoridades escolherem os depoimentos dele? Ao ser interrogado, Sim. né, ele foi mencionando algumas condições, né? Diz que planejou o crime por 2 semanas antes, como a gente já expôs aqui, né? Uns depoimentos um pouco confusos também, né? Mas, teoricamente, contou que planejou, contou que o objetivo, como o Dr. Luiz Felipe já colocou, eram as crianças, né? Então, foi extremamente planejado e extremamente calculado por ele. E aí até uma frase que nos marcou muito, e nós conversando com o Dr. Rodolfo, que também está atuando nesse caso conosco, né? De júri. O Dr. Rodolfo também está atuando nesse caso que nós, como a gente já atuou em outras situações, que ele falou para o delegado que ele se diz muito corajoso. Que ele fez uma coisa que ninguém teria coragem.
Então, para te ver o que passa na cabeça desse monstro, né? Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Mas ele é louco, ele é doido. Ele tentou, em algum momento, buscar aí essa comprovação, um laudo que lhe desse essa condição de insanidade mental, não? Sim. Na fase de inquérito, ele já tentou trazer uma informação para o doutor Rodrigo, né? Relacionada não, eu sou meio psicopata, eu sou isso e aquilo. Não, então vamos instaurar um incidente de insanidade mental para ver se tu é normal, se tem alguma coisa ou não. E o próprio laudo psicológico dele apontou, não, ele tem um transtorno de personalidade antissocial, mas nada que esse transtorno, até com uma colaboração que foi feita com o Ministério Público do Rio de Janeiro também, trouxe várias informações, deixou bem claro que esse transtorno dele, não impede que ele tenha consciência do que ele fez, tanto que fez o planejamento. Não foi algo como uma esquizofrenia, alguma coisa assim, não. Eu estou sendo perseguido, eu pirei, eu entrei do nada. Não, ele planejou, ele escolheu a arma, ele escolheu o local, ele escolheu tudo. Então, os alvos também. E os alvos ele escolheu. Ele empurrava as professoras, Isso. Então, o que eu falei aqui antes de vocês entrarem no ar, houve um planejamento e louco não planeja. Não, e fora a situação dele se entregar. Então, ele saiu dali, ele foi no posto de gasolina, ele comprou um cigarro, tomou uma água, ele deu um sorriso, ele foi caminhando, eu quero me entregar. Um louco não faz isso. Não. E ele estava sob efeito de droga? Ele deixa bem claro que não. Ele deixa que naqueles dias não teria usado, mas existe resquício de cocaína de dias anteriores ainda. Tem um laudo que aparece. Bom, vamos lá. A expectativa para esse júri é muito grande. Não só aqui para a nossa região, mas para o Brasil inteiro, o mundo inteiro que acompanhou esse caso. Né? Afinal de contas, quando tem informação dos Estados Unidos de alguém que invade uma escola, uma universidade, uma creche, a mesma coisa não chama atenção, também chama atenção nos Estados Unidos e, enfim, pelo mundo inteiro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Este rapaz, e até o encontro daquilo que você vem comentando aqui, ele teria condição plena de conviver em sociedade? E aí eu faço essa pergunta para a senhora, e para o senhor eu já emendo uma outra pergunta. Aonde que ele se inspirou para fazer tal barbárie? Então, ele até começando de trás para frente, ele até comenta de uns ataques que teriam ocorrido em São Paulo, no Rio de Janeiro, por umas datas próximas, que foi em escolas de ensino médio, ter utilizado arma, ele até fala, não, que foi muito mal planejado. Poderia ter sido muito melhor, deveria ter sido feito assim, assim. Então não é um cara, tu conversa, é um cara, não, eu vi como é que eles fizeram, não, tá errado, tem que ter feito assim, 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 assim. Então ele já vinha pensando nisso, né? Então é uma coisa que ele traz também, né? Eu acho que... e quem comete um crime desse, né, Alexandre, não tem condições de viver em sociedade, né? São crianças, né, inocentes, não estavam fazendo nada, estavam sentadas em roda falando sobre a Páscoa, né? É inadmissível, né, que a gente tenha uma pessoa dessa em sociedade. Talvez não fui claro na minha indagação, quando eu disse, tem possibilidade de conviver em sociedade, eu digo, antes do crime, ele teria condição de conviver em sociedade. Outra coisa, porque a família sabia desse comportamento dele, porque ele teve também uns comportamentos agressivos na própria casa dos familiares. Sim, ele tinha algum histórico relacionado muito ao padrasto, com situação de ter esfaqueado o cachorro e ter tentado esfaquear o padrasto, também não foi dado andamento nisso. Então isso até poderia ter ele ter respondido ao processo. A família não deu continuidade ao processo? Não, salvo engano, até o padrasto teria dito assim, não, relacionada não trouxe, porque a mãe não teria tomado uma atitude, mas enfim, é a situação da família dele, mas ele já tinha um histórico de transtorno psicológico, de briga de rua, de utilização de droga, então ele tinha. Mas se ele tivesse ficado recolhido já na tentativa de assassinato contra o padrasto... Poderia ser totalmente diferente. Poderia ter mudado o futuro da história. Teria se evitado isso. Exatamente. Mudado a história. Vamos lá. Lei nesse país, né? Porque a vontade é dizer o seguinte, uma pessoa dessa, ela não pode viver em sociedade. Depois do fato. E por incrível que pareça, eu vou falar um negócio aqui que pode até chocar muita gente. Para ele e para as demais pessoas do bem. Para ele com pessoa do mal, em termos de integridade física. Não estou preocupado com ele. Mas a gente vai falar dessa forma. Mas isso aqui era prisão perpétua no mínimo, né, gente? Não sai da cadeia nunca, né? Se fosse pensar, até esse papel que nós estamos fazendo aqui hoje de assistente de acusação é uma coisa única. Geralmente a gente trabalha na defesa junto com o Dr. Rodolfo, mas que a gente diz é uma situação peculiar que merece medidas extraordinárias. Então, relacionado a isso, né? O Poder Judiciário conduziu esse julgamento de uma forma muito célere. Então a gente fala de 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, mas teve julgamento de recurso, de desaforamento, pedido da Defensoria. Então tudo foi negado para se alinhar, para ser julgado aqui,
doutora Fabíola fazendo um grande papel também, organizando tudo. Doutor Guilherme Schmidt, Rodrigo Viviani, que são os titulares da ação penal, a gente vem como assistente deles, trazer mais esse alento das famílias, né? Mas é uma pessoa que, se tu for pensar, estimativa, que a gente pensa, né? Um cálculo básico, assim, para ser mais de 200 anos a pena, mas para ele cumprir o limite estabelecido no Código Penal de 40 anos. Então ele vai sair da cadeia com 65 anos. Se conseguir sair, né? Então... Se conseguir sair, né? E até porque, inclusive, deram uma situação para ele diferenciada onde ele ficou encarcerado. Né? Isso, exatamente. Vamos lembrar o povo, ele não ficou em meio aos demais detentos. Isso é um detalhe interessante, porque, querendo ou não, a massa carcerária também... Tem a sua justiça. É aquela coisa assim, ó, os presos também têm o seu limite. Tem. E quando ele vem para Blumenau, ele já estava aqui, até os próprios presos falaram, cara, ou vocês tiram ele daqui, ou a gente vai virar as cadeias, vai tirar ele dali de qualquer jeito. Sim. Tanto que mandaram ele para a penitenciária de segurança máxima de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, né? São Cristóvão do Sul, perdão. Ele se encontra lá, ele não tem convívio com ninguém, ele só tem convívio com os agentes que deixam a comida, então ele fica sozinho o tempo todo. Ele não tem convívio com ninguém, nenhum preso pode ficar perto dele, porque até ele foi para um regime diferenciado, né, o RDD que chamam, porque os presos queriam cometer faltas e ir até o encontro dele para cometer alguma coisa. Então ele tem que ficar isolado 100%. Para a gente ter noção da brutalidade desse crime, né? Sim, se os próprios presos, presos condenam alguém que faça uma atitude dessa, né? Agora, imagina a preocupação que ele deve estar, né? Pensa num cara preocupado, tá lá numa vida... Né? Porque ele está isolado, porque se ele está na rua, ele vai ser morto. Se ele está solto lá dentro, entre os presos, vai ser morto também. Está em segurança, pelo menos. Está em segurança, ou seja, leva a comidinha para ele lá bonitinho na cadeia, enfim. O senhor acha que dá para chegar a quanto de pena? Pelo menos mais de 200 anos ali, para ele cumprir um máximo de pena no Código Penal, os 40. 40? 40. Então ele sairia com 65 anos. É porque não dá mais do que isso, Não, né? é o limite. É o limite, É o né? limite. Reforma urgentemente desse Código Penal, já de detalhes, para crimes como esse, doutor? Tanto que ele não pegou uma causa de aumento, que foi, salvo engano, 2, 3 meses depois, de crimes cometidos dentro de estabelecimento de ensino. Então ele não pegou isso porque foi antes, em consequência desses crimes. Isso, exatamente. Fora isso, são 4 qualificadores, então é um crime gigantemente qualificado, né? Uma coisa é certa, né? Se tudo transcorrer cumprindo 40 anos, 65 ele está nas ruas, vai sair novo ainda para as ruas, ou seja, dependendo do dia que ele sai lá. Bom, deixa para lá, deixa quieto. Doutora Vanielli, obrigado pela participação. Obrigada, um grande abraço, sucesso, doutor. Foi um prazer. Obrigado pela participação, doutor Luiz Felipe. Estamos aqui, vamos comentar mais sobre esse assunto, trazer mais detalhes, porque a justiça tem que ser feita. Sim. E eu quero ver também a atuação de vocês lá como assistente de acusação. Obrigado, viu? Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, vem comigo aqui na tela da NDTV Record. Qual é a sua opinião, hein? Um elemento desse, você pode mandar seu WhatsApp pra gente aqui, 988-719831, é o nosso WhatsApp. Um elemento desse tem que pegar o quê de cadeia? 40 anos, vai sair com 65. Mesmo que as leis, tivemos alteração aí e tal, mas mesmo que as leis mudem hoje, por exemplo, antes do julgamento, seja aprovado alguma coisa que de repente diz o seguinte, não, agora é prisão perpétua. A partir de agora é prisão perpétua. Por quê? Para os crimes que foram antes da aprovação da lei, que não existe, eu só estou fazendo aqui uma suposição, né? Os crimes que forem cometidos antes da aprovação serão só para aqueles em diante e não para os passados. Então, quer dizer, precisa mudar, né? E pegar advogados como esse, né? Para poder termos justamente essa juventude com experiência, para a gente mudar, para eles serem as nossas vozes técnicas nessa questão que é importantíssima de mudança da lei. Doutora Vanielli Facchini Passa, doutor Luiz Felipe Obregon, são vozes que nós temos que ter no nosso lado para dar corpo, fazer corpo a justamente uma situação como essa de mudança o mais rápido possível em função das leis. Porque senão teremos outros monstros, como aquele de Saudades, esse aqui de Blumenau, né? Então, quer dizer, será que se ele se comportar bem e não sair antes dos 40, tem tudo isso também, por incrível que pareça. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Felizmente. Mas 65 anos é novo. Me perdoe a família, que também deve estar sofrendo muito desde o fato ocorrido, porque família do bem não vai aceitar em algum momento, uma ação monstruosa como esse cara de 25 anos cometeu à época. Ele tinha 25 anos. Planejou desde março.
Foi lá na internet, buscou, foi em CIs, verificando como é que era a altura do muro, o portão, como é que funcionava. E eu dizia, escuta, esse ponto de ônibus aqui posicionado está no lugar errado. Tirem o mais breve possível. E tiraram para o lado, porque ele ajudava o ponto de ônibus, que estava ali para abrigar as pessoas que aguardavam o transporte coletivo, ajudava os bandidos a pular para dentro do CI. E, infelizmente, né, a gente viu isso tarde demais, olha lá. Bandido, criminoso, nojento. Olha, não vale a comida que nós pagamos. Não vale o chão que ele deita sozinho. Ele está privativo, é só dele o espaço, é só dele. Não vale nem 1 metro quadrado que ele está deitado lá, em São Cristóvão do Sul. Vamos lá, nós temos a justiça, as leis para serem usadas para punir um elemento desse. Mas desde já, eu estou aqui pensando, 40 anos no máximo, hein? Canalha!